Trazendo a última palestra do evento, convido o Dr. Pablo Andrade Lima, médico ortopedista oncológico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e professor assistente da UFPE, na disciplina de ortopedia, com a palestra Lesões ósseas e partes moles. Dorócia, quando investigar. Bem-vindo, Dr. Pablo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vou falar hoje justamente sobre quando a gente investigar dor óssea e quando suspeitar de neoplasia nos pacientes pediátricos. Então, inicialmente, é importante a gente mencionar que os pacientes oncológicos, o grande desafio que a gente almeja é conseguir fazer com que os pacientes tenham um diagnóstico mais precoce. Porque o impacto do diagnóstico precoce nesses pacientes é extremamente importante. E o nosso grande desafio é conseguir que os profissionais incluam nas suas hipóteses diagnósticas a possibilidade de neoplasia. Como eu sempre falo, se a gente não pensa naquele diagnóstico, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico a tempo. Então, é bastante importante que os profissionais de saúde incluam no seu rol de hipóteses de pacientes com dor óssea e articular tumores. Então, os atendimentos iniciais, certo, vão ser um divisor de águas aí para esses pacientes. O profissional deve fazer o diagnóstico entre justamente lesões mais agressivas e lesões menos agressivas, lesões benignas ou até pseudotumorais. Então, o profissional precisa diferenciar lesões pouco agressivas, lesões que são às vezes até achados radiográficos, de lesões mais agressivas e destrutivas. Certo? Quanto mais rápido for feito esse diagnóstico, maiores são as chances do paciente não só sobreviver à doença, como também ter um desfecho funcional melhor, evitando perder o membro, evitando fazer cirurgias muito mutilantes. Alguns casos, né, atingem essas proporções dramáticas, e aí a gente pega esses pacientes numa situação que a gente tem pouco a oferecer, tanto do ponto de vista de cura, né, quanto do ponto de vista de desfecho funcional. Né? Quando se demora muito a dar esse diagnóstico, a gente chega nesse ponto de nem consegue salvar o membro, na verdade, e nem consegue fazer uma cirurgia com uma boa preservação de função, e as chances de sobrevida são bem baixas. Então, quem são os vilões que impedem que esse diagnóstico seja feito de maneira mais precoce? Né? O sistema de saúde, né? Tanto no privado quanto no SUS, que dificultam o acesso do paciente ao profissional especialista e, ocasionalmente, retardam a obtenção de exames mais específicos. A falta de suspeição no atendimento inicial, voltando àquela questão da importância do profissional incluir nas suas hipóteses neoplasia. E nos atendimentos subsequentes. Então, também, mais uma vez, o sistema de saúde faz com que o paciente seja com mais frequência atendido na urgência por profissionais diferentes e não tenha o atendimento continuado de maneira, né, ideal, né, pelo mesmo profissional, que ele seja referenciado para um serviço ambulatorial, para um ambulatório, para ser visto de maneira eletiva. Também existe a concepção assim, de um receio de pedir determinados exames, né? Então, a ressonância, atualmente, é um exame fundamental, não só para o estadiamento local dos tumores, como a gente vai ver
daqui a pouco, como também para o diagnóstico precoce, né? O raio-x ele é mais específico, mas ele é muito menos precoce do que a ressonância. Então, em caso de suspeição, se fazer a propedêutica é ideal, certo? Então, pedir os exames que se precisa em tempo hábil. Esse é um aforisma de Dr. Jair de Andrade Lima, né, para chamar a atenção justamente para a necessidade dessa suspeição, que ele falava sempre, toda criança e adolescente com dor no joelho apresenta um osteosarcoma até a prova contrária. Isso é um exagero educativo, para que a gente justamente se lembre de solicitar, se lembre de suspeitar de neoplasia. Então, a tríade de Jaffe é em que se baseia o diagnóstico dos tumores musculoesqueléticos, seria clínica, imagem e histopatológico. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com o que se considera clínica, né? A clínica clássica dos livros clássicos de perda de peso, astenia, alguns sintomas paraneoplásicos, tumor volumoso, quente, permeado, com circulação colateral, isso não é clínica de neoplasia. Isso é clínica de tumor avançado. Isso é clínica de paciente metastático. Então, eu gosto mais da palavra epidemiologia. Um adolescente com dor óssea persistente ou atípica já tem clínica de neoplasia. Então, a essa clínica a gente vai associar a avaliação por imagem e a avaliação histopatológica nos casos em que seja necessário, né? Lembrando que o histopatológico não é um atalho para o diagnóstico. Tá? Em inúmeras situações, dentro da patologia musculoesquelética, as lesões apresentam o mesmo quadro histopatológico. Então, a gente precisa, sim, da imagem e da epidemiologia, localização do tumor, idade do paciente, para determinar esse diagnóstico. Então, em relação ao quadro clínico, a dor costuma ser o sintoma mais precoce, isso válido para as lesões ósseas, né, agressivas, e depois surge o aumento de volume ou a formação de uma tumoração. E, por último, as alterações sistêmicas e as fraturas patológicas, que são sintomas bem tardios e que o ideal seria que se fizesse o diagnóstico antes do surgimento desses sintomas mais avançados. Então, o ideal realmente é que se faça o diagnóstico na fase que o paciente apresenta apenas dor. Então, um problema da faixa etária infanto-juvenil é justamente a frequência de traumas, né, de intensidades diferentes, e que faz com que as pessoas, tanto o paciente, quanto os familiares, quanto os profissionais, tentem associar o surgimento de uma possível dor, de uma determinada dor com algum trauma que esse paciente, porventura, tenha sofrido recentemente. Então, quando é que a gente suspeita que aquela dor não está relacionada ao trauma? Então, quando a dor é atípica, certo? Ou desproporcional em relação ao trauma que teria ocasionado, certo? É uma dor que tem atípica, que ela não é contínua, que ela apresenta picos de pior ao longo do dia, desproporcional ao trauma que teria causado, ou sem trauma aparente, certo? Uma dor que persiste por mais tempo do que o esperado. Então, você levou uma contusão normal, um encontrão num jogo de futebol, que normalmente em 1 a 2 dias você estaria bem, e aí já vai com 5, 7, 10 dias e a dor persiste, né? No caso de existir fratura espontânea ou por um trauma incompatível, certo? Pacientes na faixa etária típica, então, assim, dos 5 aos 15 anos, a gente tem a faixa etária que é mais acometida tanto pelo osteosarcoma quanto pelo IME. Então, a gente tem que ficar bastante atento nessa faixa etária. Dor metafisar e não articular, dor com piora noturna, são alguns indícios aí de uma dor não típica. Então, normalmente a radiografia é o primeiro exame. A gente precisa lembrar que a radiografia é um exame barato, disponível, certo? Que dá bastante informação e é o mais específico para a avaliação dessas lesões. A gente juntando as informações da radiografia com a idade do paciente, a gente se aproxima bastante do diagnóstico dos pacientes. Agora, não é um exame muito precoce. A gente precisa, por exemplo, no caso das lesões líticas, a gente precisa de
uma perda de 30% de massa óssea para que essa lesão seja vista no raio-x. Então, a ressonância, o principal objetivo dela é o estadiamento local, a gente vai ver daqui a pouco, mas ela tem essa característica de ser bem mais precoce, né? Mostra bem mais precocemente a lesão. Então, no caso da radiografia, o que a gente vai ter? A gente vai determinar que osso é acometido, que região desse osso é acometido, que posição essa lesão ocupa no osso, se central ou excêntrica. Se é uma lesão que acomete apenas um osso ou mais de um. E a natureza da lesão, ou seja, se é uma lesão lítica, blástica ou mista. Além disso, a gente vai determinar se essa lesão é bem ou mal delimitada e, se bem delimitada, se existe esclerose das bordas e a espessura dessa esclerose. Essas bordas são marcadas por formação óssea. As lesões, quanto mais agressiva a lesão, pior delimitada ela é. Quanto mais espessa a esclerose das bordas, menos agressiva a lesão é. Então, lesões bem delimitadas são menos agressivas do que as mal delimitadas. Lesões com esclerose de borda são menos agressivas do que as que não têm a esclerose das bordas. Se existe alguma densidade no tecido tumoral ou se existe alguma calcificação e o padrão dessa calcificação. Então, algumas lesões têm um padrão típico de calcificação, a exemplo das lesões condrais, em condroma, condrosarcoma e outras lesões condrais que vão ter um padrão de ossificação bem típico. E se existe reação periosteal ou não? A reação periosteal, ela indica que a lesão está saindo do osso, descolando o periósteo e esse periósteo está calcificando. Então, ela mostra que a lesão é agressiva e que está se tornando extraóssea. Então, a gente vai ter a lesão espiculada, que essa calcificação é perpendicular ao osso, conhecida como imagens em raios de sol, e a reação lamelar, que pode ser fina ou grossa, que essa calcificação do periósteo é longitudinal ao osso, que isso vai fazer camadas sucessivas de ossificação, que dá a imagem conhecida como imagem em casca de cebola. Pronto, uma vez a gente respondendo essas perguntas, esse roteiro, e associando com outros dados, como a idade do paciente, outros dados da clínica, a gente se aproxima bastante do diagnóstico, certo? Muito mais importante para o profissional que faz esse primeiro atendimento, certo? Do que dar o diagnóstico é ele conseguir determinar a agressividade da lesão. É ele reconhecer que essa lesão é uma lesão muito provavelmente maligna e que essa lesão é uma lesão que não apresenta características de agressividade. Então, aqui é uma lesão metafisária, excêntrica, blástica, mal delimitada, no fêmur distal, uma criança, um adolescente ainda com resto de fise, reação periosteal lamelar e espiculada. Então, isso é um osteosarcoma, né? É extremamente improvável que não o seja. É uma lesão grave, uma lesão que precisa ser encaminhada com rapidez. Certo? Aqui é uma lesão lítica, bastante bem delimitada, com esclerose de bordos, tem uma insuflação, mas sem padrão de reação periosteal, paciente adulto, calcâneo. Então, as lesões que se encaixam nessa descrição seriam, basicamente, lipoma intraósseo e cistócio simples. Nenhuma das duas lesões é grave. Essa lesão não apresenta critérios de agressividade e é um paciente que pode ser encaminhado sem grandes urgências. Não é mais uma lesão de baixo grau, né? Uma lesão benigna, nesse caso um condroblastoma, uma lesão epifisária, lítica, bem delimitada. E aqui 3 lesões, diferentes padrões, mas as 3 agressivas, uma lesão lítica, permeativa, que a gente chama, né? Que é mal delimitada, várias pequenas lesões líticas coalescentes, mal delimitada com afilamento da cortical lateral. Metadiafisária. Isso aqui é um íon. Aqui é uma lesão muito extensa, com fratura patológica associada, invasão de partimólise, invasão da epífise, reação periosteal lamelar, reação periosteal espiculada, uma lesão mista, né, com áreas líticas e blásticas. É uma lesão, é um osteosarcoma, e aqui um outro osteosarcoma, uma lesão intensamente blástica, mal delimitada, metafisária, com reação periosteal espiculada.
lesões de padrão agressivo. Nesse caso, a gente tem uma lesão blástica metafisária mal delimitada, num paciente em crescimento, paciente tem 13 anos, sexo masculino, e a gente vê uma densidade de partes moles aqui empurrando o quadríceps, né? É uma lesão que já é de padrão agressivo, aqui a gente vê um começo de destruição da cortical, já é uma lesão de padrão agressivo, já de cara, mas a gente associando a informação de que esse paciente teve um retinoblastoma anos antes, aí fechar o diagnóstico de osteosarcoma. Grande parte desses pacientes, especialmente os que têm a genética do RB positivo, vão ter um osteosarcoma. Alguns exames do exame radiográfico, né? Então, o acompanhamento é uma coisa que deve ser feita, né? Você tem uma lesão, você suspeita da agressividade, você não está seguro em relação à benignidade dessa lesão, a malignidade, não dá alta, né? Faz o segmento e vamos acompanhando com radiografia. Essa daqui é uma fratura com um trauma compatível, traço de fratura típico, passou batido pelo colega essa lesão lítica aqui, com reação imperastial, mas ao longo do acompanhamento, a gente, né, a máscara cai e a gente vê aqui a lesão, que era realmente uma lesão agressiva. A comparação com o lado contralateral também pode ser feita, às vezes, nessas lesões muito blásticas, que a gente não consegue enxergar a lesão, compara com o outro lado, né? Tem que aí, com mais facilidade você vai conseguir enxergar. Então, as lesões passíveis de tratamento pelo ortopedista geral ou pelo pediatra, se você tem segurança, são as lesões latentes, né? Ou as lesões pouco ativas, né? Osteocondromas, cisto-ósseos simples, encondromas, defeitos fibrosos, lesões agressivas ou ativas. O importante é que sejam referenciadas, né? E se você tem uma convicção de que essa lesão é agressiva realmente, ou se você tem dúvida nisso, que essa referência seja feita com agilidade, com rapidez. Bom, a ressonância foi um grande avanço na avaliação dessas lesões. Ela ajuda no diagnóstico pela sua precocidade, mas o seu principal papel é o estadiamento local e a programação cirúrgica. Então, com a ressonância, eu consigo determinar se essa lesão é intraóssea ou extraóssea, se ela invade feixe vascular nervoso ou não, a extensão com precisão dessa lesão dentro daquele osso, se existe invasão da fise ou não. Aqui, para a gente mostrar, né, uma lesão blástica, mal delimitada aqui do platô tibial, esse paciente com 3 semanas de dor, e aqui a ressonância, com aproximadamente aí 6 semanas, né, tem uma diferença aqui de 3 semanas, mas como é muito mais óbvia e mais extensa a lesão quando vista na ressonância. A ressonância deve ser sempre solicitada dessa forma, né, do osso acometido, então lesões da tíbia proximal, não é para pedir ressonância do joelho, da tíbia, né, ou da perna, fêmur distal do fêmur, né, sempre, idealmente, com contraste. Aqui a gente fica claro que a lesão, ela é bem delimitada na ressonância, né? A gente usa a ressonância para determinar o nível de ressecção. E aqui mostrando uma metástase salteada, ou skip metástase, que é característica de algumas lesões, inclusive osteosarcoma, e que é um dos motivos pelos quais a gente precisa pedir do osso todo, a gente precisa ver o osso todo no corte. Aqui é aquele caso, né, na fase em que já começam as alterações tróficas, né, formação do tumor, alteração trófica de pele, perda das rugas cutâneas, pele afilada, brilhante, perda da pilosidade, atrofia, hipotrofia, sinais clínicos, né, da lesão. Um outro caso, mostrando aqui também a ressonância, como existe uma discrepância realmente entre o que se vê na ressonância e no raio-x, no tocante ao estadiamento local, como a ressonância aumenta a precisão da avaliação do ponto de vista cirúrgico, não do diagnóstico.
A tomografia vai fazer parte do estadiamento sistêmico, mas para avaliação local, a gente pede a tomografia quando se precisa de um detalhamento da arquitetura óssea, né? Esse é um osteoma osteoide, que é um tumor benigno, mas que é um caso típico que a tomografia é até mais útil do que a ressonância. Mas cuidado com a solicitação de tomografia, porque às vezes você encarece o atendimento, expõe a radioterapia e retarda o diagnóstico, sendo que para osso longo, dificilmente a tomografia ajuda. Para acostar pelve, tarso, carpo, né, situação de ossos planos ou ossos sobrepostos, a tomografia ajuda. Nesse caso aqui, ó, uma sobreposição que, ao raio-x, a gente até se supõe aqui uma lesão mais agressiva, mal delimitada, lítica, com destruição óssea, quando, na verdade, a gente tem um osteocondroma de costela, remodelando a costela sobrejacente. E aí, cuidado com o exame desnecessário, né? Aqui um defeito fibroso, típico, né, que é o fibroma não ossificante, e você pede tomografia, não ajuda em nada, não muda o diagnóstico. Né? Cistose simples também, que a gente consegue claramente definir com diagnóstico, com a radiografia, né? E pedir ressonância. Tem um caso típico da tomografia não ajudando. Esse aqui é uma esteocitose, um granuloma eosinofílico, e a gente vê que a contribuição da tomografia com o diagnóstico é nenhuma. Tudo que a gente vê no raio-x, a gente vê na tomografia e vice-versa. Bem, chegando ao ponto de diagnóstico de se fazer a biópsia, lembrar que a biópsia deve ser realizada pela equipe que vai operar o paciente. Então, o ortopedista geral não deve fazer a biópsia. A biópsia dissemina a lesão, então ela precisa ser pouco invasiva, de preferência com trefina. Justamente porque ela dissemina a lesão, ela vai precisar ser ressecada em bloco com a lesão, e isso, na verdade, quando eu faço a biópsia, já estou escolhendo minha via cirúrgica. É um dos motivos pelos quais o ideal é que a biópsia seja feita pela equipe que vai tratar o paciente. Aqui uma visão lateral da perna, mostrando a incisão, onde a biópsia vai ser incluída na ressecção. É importante mencionar que uma biópsia mal feita ocasionalmente impede a realização da cirurgia ideal. Às vezes até compromete a viabilidade do membro. Nesse caso, é um Ewing, né? O colega que fez a biópsia fez uma biópsia transversa no meio do glúteo, certo? A incisão para esse tipo de ressecção seria essa daqui. E o colega fez a biópsia nessa posição, o que me obrigou a sacrificar quase todo o retalho que eu ia usar para fechar. Então, tudo isso aqui saiu por causa da biópsia. Quase que a gente não consegue fechar por uma biópsia mal executada. Quando se chegar na suspeita de uma lesão agressiva, como é esse caso, né, uma sarcoma, invasão da epífise, a ressonância mostrando, obviamente isso aqui não deve ser tratado pelo ortopedista geral, né? Ser encaminhado com máxima pressa para um centro de referência para ser feita a biópsia e prosseguir o tratamento. E aí vamos agora falar sobre os sarcomas de Parter-Mollers, né? Que eles são pouco prevalentes na faixa etária infanto-juvenil, mas alguns comentários rápidos. Aquela questão da dor como quadro clínico inicial é uma verdade para lesões ósseas agressivas, não é uma verdade para as lesões de Parter-Mollers. Os sarcomas de Parter-Mollers, eles costumam não doer. Então, eles vão desencadear dor quando eles comprimem alguma estrutura, como um nervo, alguma estrutura que provoque dor. Então, isso é um dado importante. E, salvo algumas exceções que são bastante típicas, né, cisto sinovial, de punho, linfoma subcutâneo, alguns tumores muito típicos, a simples existência de um nódulo, de um tumor em Parter-Mollers é indicação para prosseguimento da investigação. A gente precisa determinar se é uma lesão cística, sólida, se é lipomatosa ou não, se é vascularizada ou não. Então, as lesões mais superficiais, desde que você disponha de um bom radiologista nessa área, você pode usar uma ultrassonografia com Doppler para medir o fluxo da lesão, certo?
lembrando que é examinador dependente, então a gente precisa que o profissional seja habituado a esse tipo de lesões, ou a ressonância. A gente precisa afastar que isso não seja realmente um sarcoma. A radiografia ajuda relativamente pouco. Algumas lesões têm algum tipo de calcificação típica, né, como a miosite ossificante, algumas lesões condrais, flebólitos das lesões vasculares. A ultrassonografia ajuda na biópsia guiada. Para lesões maiores e profundas, ela ajuda pouco no estadiamento e é examinador dependente. Tem que tomar cuidado, inclusive, com o que a gente tem de informação na ultrassonografia. Às vezes, pode-se interpretar a necrose natural de um sarcoma como um abscesso. Isso é perigoso. A tomografia, se a gente quiser, às vezes, se houver dúvida na integridade da cortical, pode ser usado para detalhamento cortical, como foi dito nas lesões ósseas, e no estadiamento sistêmico, e a ressonância, que é o exame principal para avaliação, né? Pode sugerir, mas não é objetivo, o diagnóstico histológico, principalmente em lesões, algumas lesões neurais, algumas lesões vasculares e as lesões lipomatosas, mas o principal é o estadiamento local, né? Extensão, localização, quem está acometido. Então, aqui um exemplo de uma lesão lipomatosa, né? Aqui a gente consegue dar o diagnóstico com bastante precisão de uma lesão lipomatosa de baixo grau, seja um lipoma, seja o antigo liposarcoma lipoma símile, que atualmente é o tumor lipomatoso atípico. Aqui uma lesão vascular, né, que tem o estroma lipomatoso, com essas áreas de menor sinal serpiginosos, discretamente mal delimitada, né, bastante típico também. E as lesões neurais também são bastante típicas, né, com isossinal musculatura no T1, um hipersinal bastante intenso no T2, especialmente na supressão, uma pequena área central de necrose, são lesões ovaladas ou elípticas, né, ou ovoides, que muitas vezes a gente consegue até enxergar o ramo neural de onde eles têm origem, com um plano de clivagem. E aqui vários outros casos, mostrando aqui que as lesões são bem delimitadas na ressonância, que também o conceito de mal delimitação é um conceito para radiografia em tumores ósseos. Então, as lesões de partes moles, ocasionalmente, tanto ortopedistas quanto outros cirurgiões se aventuram a operar. Então, ela pode ser operada sem biópsia, são lesões que podem ser, se a imagem for típica, né, se houver uma convicção do diagnóstico, se houver possibilidade de ressecções com margens adequadas de cara, certo? Porque a ampliação de imagem num ocasional comprometimento de imagem é uma cirurgia muito mais agressiva do que a primeira cirurgia. E quando não houver morbidade associada à ressecção. Então, se eu vou precisar remover, ressecar junto com a peça alguma estrutura importante, eu preciso ter certeza, ter convicção de que a lesão é maligna, e para isso eu vou precisar de biópsia. Então, isso aqui é o caso tipo, que seria passivo de ressecção sem biópsia, um nódulo relativamente superficial, que eu vou tirar aqui com margem, subcutâneo, fácil, um pouquinho do músculo, sem morbidade e mesmo vindo um sarcoma de alto grau, se porventura vier isso, a gente vai ter curado o paciente. Aqui um sarcoma bastante relacionado ao nervo ciático, que aí eu vou precisar realmente de biópsia para ter certeza que eu estou autorizado, que eu vou precisar tirar esse ciático. Então, aos cirurgiões, muito cuidado com a bolinha, né? Às vezes é uma bolinha muito inocente, mas que pode tomar proporções bem graves. Como esse exemplo aqui, um sarcoma sinovial, operado com incisão transversa, junto ao ligamento patelar. Tudo que foi tocado nessa primeira cirurgia passa a ser considerado tumor. E aí eu vou ter que fazer uma cirurgia muito mais ampla do que seria a primeira. Então, quando a gente amplia a margem, a gente perde musculatura, perdeu o peritendão, não tem pele para fechar, rotação de retalho.
Por sorte, o desfecho funcional foi bom. Aqui um tumor de parte hemorrágica de pé, considerado uma fibromatose plantar, sarcoma sinovial também. E aí aqui, ó, o ramo plantar medial foi preservado, o plantar lateral foi ressecado, junto com ampliação de margem, perda de musculatura intrínseca. Um outro caso também bem desastrado, né? Mais do que desastroso, desastrado. A ressonância ela dava como lesão lipomatosa, o que o colega interpretou como lipoma, fez lesão transversa na coxa, ressecou a lesão sem margem, que era um liposarcoma claramente, houve uma recidiva extremamente rápida, e aí para ampliar isso aqui, lesão transversa, a gente faz um grande estrago, né? Com rotação de retalho mais enxerto. Bem, então, como conclusão, né, lembrar sempre de incluir neoplasia no diagnóstico diferencial dos pacientes com sintomas osteoarticulares. É importante habilitar-se para conhecer os sinais radiográficos de agressividade. O ideal é que o profissional tenha segurança para seguir de maneira adequada a investigação ou que encaminhe precocemente esse paciente para o centro especializado. Encaminhar no caso de lesões agressivas, né, ou em caso de dúvidas, e evitar biópsias e cirurgias inadequadas, para não retardar e não até piorar a situação dos pacientes. Obrigado.